Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, salve NoFapers, um salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal para assistir mais um episódio, nosso episódio de número 228. Hoje é uma quarta-feira, agora é por volta de meio-dia e tá um solzinho que tá torrando. Vocês estão vendo que eu tô ficando preto? Olha como que eu tô ficando preto, de tanto tomar sol. Inclusive ontem eu tomei por volta de 2h30 de sol. Fiquei deitado na rede, cara, suando e fiquei lá, parado, estagnado no sol. Recebendo a luz solar, que é extremamente poderosa para regenerar o nosso corpo, regenerar a nossa célula, o nosso DNA, produzir energia, fazer com que a gente produza o hormônio D, produza a testosterona, produza o famoso GH, que é o hormônio do crescimento. Enfim, sol é vida, se exponham à luz do sol. Hoje é quarta-feira, então eu gostaria que vocês escrevessem aí, ó, 100 recaídas por aqui, só que com uma condição. Se de segunda-feira até hoje, que é quarta-feira, você não recaiu com pornografia e nem recaiu com masturbação. Você vai comentar aqui embaixo, ó, 100 recaídas por aqui. Eu vou saber que pelo menos durante esse período da semana, que basicamente nós estamos na metade, você não recaiu e está fazendo da retenção seminal um lifestyle, o estilo de vida. Afinal de contas, é isso que nós deveríamos fazer, utilizar os poderes da retenção seminal simplesmente para nos tornarmos a nossa melhor versão. Senhores, episódio de hoje é um desabafo. E olha você aí, clicando no vídeo para ouvir o Crispim desabafar. E que desabafo é esse? Hoje eu fui acordar pela manhã. Assim que eu acordei, era por volta de 4h30 da manhã, eu fui fazer isso daqui, ó. E percebi que as minhas duas narinas estavam tapadas. Coriza, nariz entupido. Ah, como isso é ruim. Fui levantar para tomar a minha água com sal e bicarbonato de sódio, como é de costume, e percebi uma leve dor de cabeça. Eu disse, opa, peraí, tô lembrado. Acontece uma vez por ano, isso aqui é sintoma de gripe. Acontece uma vez por ano, é uma vez por ano. De 2020 para trás, eu ficava gripado e tinha tosse, tinha problemas respiratórios quase toda semana. E durava períodos para eu me recuperar. Mas acordei então, falei, opa, peraí, sintoma de gripe, coloquei a mão em mim, aproximadamente 37 a 38 graus, estado febril. Se fosse no período de 2020 para trás, eu ficaria extremamente preocupado, porque eu sabia na minha mente, através da minha memória, que levaria pelo menos 1 a 2 semanas para eu me recuperar de qualquer gripe que eu pegasse. E eu ficava totalmente preocupado porque eu perdia totalmente a minha produtividade, eu perdia o raciocínio, eu perdia a capacidade de dicção, eu perdia a capacidade da memória. Por quê? Porque a gripe, vocês sabem, nos coloca num estado mais debilitado, que é onde você vai ter preguiça para pensar, você vai ficar com névoa mental, você vai ter dificuldade no raciocínio. Só que é aí que entra a grande questão. Inclusive, até vi um meme a semana passada, porque nós estamos no período do inverno. Principalmente aqui na minha cidade, é muito frio, a minha cidade é cercada de montanhas, é cercada de árvores, tem um lago na frente da minha casa, então assim, é muito frio. E eu lembro que eu vi, como se fosse um meme, dizendo que o homem, quando ele está no período de gripe, ele praticamente se despede de toda a família. E até o mesmo outro meme achei mais engraçado, que era o seguinte, uma mulher em um estado de parto não tem a mínima noção do que é um homem gripado. Por quê? Porque a gripe, ela realmente nos deixa num estado debilitado. De 2020 para trás, eu passava um apuro muito grande. Mas aí para pensar. Drenado com pornografia, drenado com masturbação, drenado através da alimentação completamente errada, com alimentos hiperprocessados. Então assim, o corpo já vivia inflamado. Qualquer gripe que pegava, o corpo obviamente precisaria de mais tempo para se recompor. Até mesmo porque o conceito da gripe é o seguinte, é o nosso corpo se limpando. É por isso que tem coriza, é por isso que você tem uma leve dor de cabeça, é um estado de inflamação
solução para vir a cura. Porém, isso há um tempo atrás, cara, isso era muito ruim para mim. Inclusive, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Com qual constância vocês têm ficado gripado durante esse período de retenção seminal? E o mais interessante, quanto tempo dura a sua gripe? Eu já vou soltar até mesmo o tema do desabafo aqui. O desabafo é o seguinte: eles estão tentando drenar a nossa energia vital, a nossa energia sexual, a nossa energia da vida. E quando eu falo eles, talvez você vai perguntar assim: Crispim, quem são eles? Eu vou denominar como GO, governo oculto. Depois eu vou aprofundar sobre isso. Mas eu queria que vocês comentassem aqui, ó, com qual constância vocês têm pego gripe? Uma parte interessante é a seguinte: lá dentro do nosso grupo chamado Caverna 2%, a galera também pegou gripe. Mas qual que foi a grande questão? O período de recuperação pós-gripe foi muito mais curto. E essa é a parte que eu quero desabafar com vocês, que é o seguinte: em NoFap e em retenção seminal você vai ter energia infinita até mesmo no período de gripe. Olha para vocês verem que loucura. Acordei por volta de 4:30 da manhã, tomei minha água com sal, simplesmente depois fui ler, fui meditar, fiz a respiração em Hof, oxigenar o meu corpo, oxigenar o meu cérebro, oxigenar todo o meu sangue, deixar toda a minha célula oxigenada. Depois o que eu fiz? Simplesmente tomei um banho gelado, cara, imagina. Com febre, pô, Crispim, você não pode fazer isso, vai dar choque térmico. Tomei banho gelado. Depois o que eu fiz? Expus o meu corpo à luz do sol, os meus olhos à luz do sol, sem camiseta, sem nada, cara, sentado, tomando sol. E aí qual que é a grande questão? Acabei de subir no alto de uma montanha, estou em jejum, só tomei café pela manhã, acabei de subir no alto de uma montanha, estou aqui gravando um episódio para vocês, debaixo de um sol de meio-dia, e eu estou com gripe. E qual que é a grande questão disso tudo? Por que que o sistema oculta a todo momento, a todo instante, a prática chamada NoFap retenção seminal? Imagina você que também fica gripado e você, por conta de não conseguir avançar muito dentro da prática do NoFap, da retenção seminal, às vezes precisa de semanas para se recuperar. Por que que isso não é ensinado nas escolas? Por que que isso não é ensinado na faculdade? Por que que isso não é ensinado na sociedade, de que se você estiver em retenção seminal, até mesmo os períodos mais difíceis, que são períodos de doenças, que são períodos de viroses, que são períodos que acometem a toda a população, você iria conseguir se recuperar muito mais rápido estando retido. E obviamente tem a explicação fisiológica, tem a explicação energética, tem a explicação espiritual, tem a explicação científica para que você consiga se recuperar mesmo estando no estado de gripe, no estado de tosse, tuberculose, seja lá o que for. Estando em retenção seminal, a sua recuperação ela é muito mais rápida. Eu chutaria que 7 vezes mais rápido. E por quê? Porque obviamente você está retendo vitaminas de A a Z. Pensa, o teu corpo ele está com o sistema imunológico muito mais forte. É óbvio, você não está isento de pegar uma gripe. Assim como eu estou há 2.142 dias praticando NoFap e retenção seminal. E para pensar, eu fico gripado uma vez no ano, mas mesmo assim, eu com gripe estou no alto de uma montanha gravando e inclusive descendo daqui, não vou almoçar, vou fazer uma única refeição hoje ou talvez não faça nenhuma. Hoje eu tenho reunião com outros empresários, hoje eu tenho negócios para fechar, eu tenho uma sociedade pendente para aprovar ou rejeitar uma nova sociedade. Eu tenho projetos para o nosso canal aqui do YouTube, projetos para a galera lá do Instagram também, tá vindo muita coisa nova. Então eu pergunto a seguinte questão: por que que eles, a todo custo, ocultam todo esse conhecimento milenar de nós? Conhecimento que as antigas civilizações já tinham acesso, mas hoje ela é restrita a uma minoria, aos 2%, inclusive por isso você é um cara completamente privilegiado. E por que que eles ocultam? Porque a todo momento eles querem drenar a nossa energia vital e a nossa energia sexual. Cara, se você é homem, principalmente se você é homem, tá? Inclusive, se você é mulher também, você é muito bem-vinda aqui nesse canal. Mas, cara, se você é homem, você é responsável pela sua geração futura. Dentro de você tem o sêmen, tem a semente, onde você vai conseguir perpetuar a espécie, onde você vai conseguir aumentar a sua prole, aumentar a sua descendência. Numa hora como essa, o seu avô talvez estaria num estado febril, lutando numa guerra para proteger a sua descendência. Isso não significa que você tem que estar lutando dentro de uma guerra, que se possível explodir uma guerra, você seja alistado e você vá. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas hoje você deveria estar defendendo a sua própria vida.
Hoje você deveria estar defendendo a sua própria vida, hoje você deveria estar defendendo sua própria história, seu próprio futuro e até mesmo sua própria família. Se você é casado, cara, você tem que defender a tua esposa. Se você é pai, você tem que defender o teu filho. Se você é filho, você tem que defender os teus pais. Se você é neto, você tem que defender os seus avós, porque eles carregam o teu sangue, cara. Deram a vida por você. Só que qual que é a grande questão? Eles estão tentando a todo momento drenar a nossa energia e fazer com que a gente viva cansado, exausto. E para isso eles têm algumas artimanhas, e eu quero contar para vocês hoje pelo menos 7 ferramentas, ou 7, eu não sei se está espelhado para vocês, mas enfim, 7 ferramentas que eles têm utilizado para drenar a sua energia vital, drenar a sua energia sexual. E deixa eu falar para vocês, eu já vou resumir logo de cara, para todas essas 7 ferramentas que eu for citar para vocês, NoFap e retenção seminal é a solução. Tem um episódio antigo aí que deu muita polêmica, muita gente me zoou, muita gente me criticou, aonde eu dizia o seguinte: não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua classe social, não importa qual seja a sua raça, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua enfermidade. Retenção seminal é a solução para todos os seus problemas. Ó, marca essa parte do vídeo aqui e só comenta assim embaixo, ó, concordo ou discordo. NoFap e retenção seminal é a solução para qualquer problema que você tenha. E eu falo isso com muita propriedade, eu pratico NoFap e retenção seminal desde o dia 26 de agosto de 2020 sem recair. E deixa eu falar para vocês o quanto a minha saúde, o quanto a minha mentalidade, o quanto o meu conhecimento, o quanto o meu corpo, minha fisionomia, os meus músculos, o quanto a minha saúde melhorou, vocês não têm noção, cara. Obviamente vocês têm noção que vocês pegam os vídeos mais antigos meu lá, onde eu comecei a gravar um episódio com 30 dias de NoFap, inclusive eu fiz um antes e um depois. Eu vou até deixar ele no final, se eu não esquecer, eu vou deixar no final para vocês verem o quanto que a retenção seminal transforma. E por que mesmo num sintoma de gripe, Crispim, você decidiu gravar um episódio para vocês perceberem que mesmo estando em um estado de gripe, a sua energia ela pode ser abundante da mesma forma, a energia infinita. Ó, eu tô até com óculos aqui, eu decidi nem colocar para vocês olharem nos meus olhos e verem vida, verem verdade, verem seriedade e sinceridade. A retenção seminal é a chave oculta que você tanto buscou. Eu lembro que de 2020 para trás eu ficava doente praticamente todos os dias e eu sempre procurava uma solução. Eu dizia, putz, será que tem como se fosse uma poção mágica para resolver meu problema? Será que existe uma pedra filosofal, um elixir da vida que me traga vitalidade e não me faça ficar mais igual um zumbi vagando pela face da terra? Até o dia que eu descobri a retenção seminal. Então, cara, não adianta vir alguém aqui tentar zombar e dizer não funciona, não, você não deve reter por muito tempo, não, isso, não, aquilo. Não adianta. É simplesmente a sua teoria com base na minha experiência de vida e de outras milhares de pessoas que somos nós aqui, a Vida 2%. Inclusive, cara, se sinta à vontade para contar os seus relatos, os benefícios que vocês têm. É isso que faz com que a comunidade evolua e as pessoas simplesmente decidam praticar. Nesse exato momento tem alguém procurando nos comentários alguma prova de que tudo isso que eu estou falando é uma grande verdade. Quando você comenta e relata os teus benefícios, o cara simplesmente olha e diz, putz, não é só esse barbudo que está falando não, tem um monte de gente aqui que está vivendo tudo isso. E cara, é assim que a comunidade cresce, através da ortodoxia, que é o conhecimento empírico, com uma ortopraxia, que é o conhecimento empírico aplicado e gerando resultados. Senhores, a primeira coisa então, eles estão tentando tirar a nossa energia a todo custo. E qual que é a primeira ferramenta então, Crispim, que eles utilizam para drenar a nossa energia? Perceba, era para eu estar num estado muito pior, cara. Porque eu estou gripado, era para eu estar, sei lá, acamado, deitado, com a garganta inflamada, com o olhar todo vermelho, morrendo, dizendo, oh meu Deus do céu, lamentando pela vida, fazendo meu inventário, dando os meus patrimônios para as minhas gerações. Não, eu estou aqui cheio de energia gravando um conteúdo para vocês. Mas, se vocês perceberem, a sociedade de hoje está a todo custo sendo induzida a evitar algo chamado luz do sol. Percebam, eu estou até então aparentemente no estado febril, mas eu estou aqui, cara, no sol, tomando sol. Faz sentido um negócio desse? Pô, Crispim, você vai aumentar ainda mais sua temperatura, você vai correr o risco de desmaiar. Já era para eu ter desmaiado na primeira euforia que eu cumprimentei vocês aqui. Porém, qual que é a grande questão? O sol é sinônimo de vida. As elites, os donos deste mundo, inclusive o próprio Cristo diz que o mundo jaz no maligno, o governo desse mundo o cegou o entendimento, ou seja, tem alguém governando esse mundo aqui e é um sistema oculto, o famoso GO, e a grande questão é a seguinte, eles estão fazendo você a todo custo evitar o sol.
Vou falar algo para vocês aqui. Não sei se vocês percebem, na cidade de vocês, a hora que vocês olham no sol, no céu, melhor dizendo, tem alguns aviões cortando fumaça, assim, ó. Eles fazem algumas linhas de fumaça e de repente aquele céu que estava completamente azul começa a ficar todo acinzentado e forma grandes nuvens. Vocês sabem disso, isso aí inclusive está nas redes sociais, vocês podem pesquisar. O próprio tio Bill Gates, ele já criou um projeto para resfriar a camada de ozônio, colocando como se fosse uma nuvem para resfriar o planeta. E o que é isso? Ausência de sol. Cara, sem sol não existe vida, isso você aprendeu até mesmo dentro da própria escola. Todo ser vivo precisa da luz solar. A planta precisa para gerar a fotossíntese. Micro-organismos vivos precisam da luz solar para produzir alimento, para produzir energia, ATP, adenosina trifosfato, para produzir a molécula da energia. Precisa da luz do sol e eles estão a todo momento tentando nos tirar do sol. Foi para isso que inventaram o mito do protetor solar, foi para isso que inventaram o mito do CA de pele, foi para isso que inventaram o mito de que sol causa todo tipo de doença, manchas no corpo, toda essa mentirada. Perceba, eu tomo sol todos os dias e me mostra, cara, me mostra uma espinha no meu rosto aqui, me mostra, ó, uma espinha, me mostra, cara, alguma mancha no meu corpo. Não existe, porque luz do sol é luz da vida e eles estão tentando a todo momento tirar essa luz solar de nós. Aí eu vou perguntar para você, e inclusive eu quero que você comenta aqui embaixo. Quando foi a última vez que você se expôs à luz do sol? Os teus olhos assim, ó, tô olhando pro sol agora. Quando foi a última vez? Sungaze, ó. Quando foi a última vez que você expôs os teus olhos à luz do sol? Quando foi a última vez que você expôs o teu corpo sem camiseta à luz do sol? Eu lembro que antes de eu começar a gravar conteúdos, antes de eu abrir minhas 4 empresas, eu trabalhava como diretor de recursos humanos, uma empresa bem renomada aqui da minha cidade, uma empresa muito tradicional. Eu vivia dentro de um escritório como diretor de recursos humanos e diretor geral também dessa empresa. Eu não tinha acesso à luz do sol. Eu era completamente branco. Inclusive não tô negão também, mas olha, dá pra comparar. Imagina o Crispim branco, cara. Ah, inclusive vocês viram no meu último post, tem um post aqui no YouTube, não está em vídeo, está em formato de publicação. Vocês podem clicar lá e vocês vão ver. Como que era o Crispim ausente da luz do sol, comendo um monte de tipo de porcaria. Mas olha lá, o Crispim sem a luz do sol. Cara, completamente branco, vivia cansado e vivia doente a todo momento. Então assim, eu não tinha acesso, cara, eu trabalhava dentro de um escritório. Inclusive, se você também trabalha dentro de um escritório, se você passa o dia inteiro trabalhando dentro de um galpão e você não tem acesso à luz do sol, cara, pelo menos no fim de semana, que é quando você não está trabalhando, ou a qualquer momento do dia, até mesmo no intervalo do seu almoço, se você conseguir ir para um local retirado, onde você consiga tirar a sua camiseta e tomar pelo menos 20 minutos de sol, faça isso. Senão você sempre vai ficar gripado, senão você sempre vai ficar doente, senão você sempre vai ficar com a sua imunidade baixa. Por quê? Porque esse GO, eles estão a todo momento tentando tirar a nossa energia vital. A quantidade de homens que nesse exato momento estão largados num sofá, tomando medicamentos para gripe, tomando aquele monte de Benegripe, todas essas porcariadas, eu não tomo nenhum tipo de medicamento e não vou tomar. Por quê? Porque eu sei o segredo da cura, é a retenção seminal, sistema imunológico completamente fortalecido. Então essa é a primeira ferramenta que eles vão tentar utilizar a todo custo para drenar a energia vital de vocês. Fazer com que vocês tenham medo da luz do sol. Inclusive, para você que não consegue de jeito nenhum tomar a luz do sol, Crispim, não consigo, não tem horário, não tenho o que fazer, eu vou aconselhar vocês, comprem uma luz chamada luz infravermelho. Inclusive, eu vou deixar até fixado para vocês aí nos produtos. Se não quiser comprar daqui, não tem problema, eu só estou colocando aqui porque esse aqui é de confiança. Inclusive, eu também tenho. Dias chuvosos, eu ligo a luz infravermelho e fico ali por pelo menos 30 a 40 minutos. Às vezes eu durmo com o infravermelho mirado para mim. Vocês podem pesquisar sobre infravermelho, a terapia com o infravermelho, para pessoas que estão com problemas de dores, problemas de feridas que não querem cicatrizar, porque ela tem o infravermelho que também tem na luz do sol, tá? Então, ó, se você não consegue tomar a luz do sol, eu aconselho urgentemente você a comprar isso e comece a expor o teu corpo de 40 a 50 minutos nessa luz infravermelho, ali na sua casa, enquanto você está trabalhando mesmo, ali home office, ou quando você voltou do seu trabalho, antes de você dormir, antes de você tomar o seu banho, tome luz infravermelho. Isso vai fazer com que você regenere o seu corpo e capte a luz do sol, capte energia da vida. Essa é só a primeira ferramenta. Agora eu falo para vocês a quantidade de pessoas que tem medo da luz do sol. Tem, cara, tem um monte de gente. Eu fico deitado na rede tomando a luz do sol e os caras, viu, não tá muito forte o sol não. Eu falo, que é isso, meu irmão? Você tá de brincadeira? Vai falar isso pro seu ancestral, que era nômade, caçador e coletor, vivia exposto à luz do sol.
Você tá entendendo? Ainda mais quando eu falo que eu tomo sol no testículo. Não, mas o teu testículo não foi feito para ficar aquecido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu testículo, ele não pode ficar abafado através de uma cueca de poliéster que tá cheio de microplástico. Agora é diferente. Vai ver um leão, ele fica com a barriga para cima, com as bolas miradas pro sol. Vai ver teu cachorro, se o teu cachorro não for vegano, ele vai ficar também com o testículo pro sol, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse conceito que eles nos inventam, porque isso é tudo para drenar a nossa energia vital. Segunda ferramenta que o GO, Governo Oculto, está utilizando, tudo isso é desabafo. Por que eu estou desabafando? Porque eu fiquei aproximadamente 6 dias sem postar nenhum vídeo aqui. Postei vários reels, né? Não é reels, é vários shorts. Reels é lá no Instagram. Vários shorts aqui no YouTube, mas não postei nenhum episódio durante a semana. E eu nem iria postar. Eu tirei essa semana para ficar literalmente tomando sol sem fazer nada o dia inteiro. Porém, qual que foi a grande questão? Quando eu acordei gripado hoje pela manhã, mas mesmo assim, a hora que eu tomei sol, cara, parece que a minha energia explodiu. Eu falei, não, peraí, eu preciso gravar um vídeo e explicar para eles que estão tentando drenar a nossa energia, mas se a gente jogar de hack, retenção seminal, expor o nosso corpo à luz do sol e as outras ferramentas que eu vou explicar para vocês que eles estão tentando drenar a nossa energia, e se a gente fizer o contrário, a gente vai aumentar a nossa energia vital, eu preciso gravar esse episódio. E é por isso que eu tô aqui gravando isso. Inclusive, se esse conteúdo faz sentido para você, eu já peço para você, na metade do vídeo aqui, curta esse vídeo, deixa o seu hypar e comenta qualquer bagaceira. Se quiser comentar aí bagaceira aí embaixo, comenta isso. Isso é para engajar o vídeo e fazer com que essa informação chegue a mais pessoas que nesse exato momento tá vivendo uma vida desgraçada, desprovida da graça e não sabe que existe essa prática milagrosa chamada retenção seminal. E você vai ser a ferramenta que vai fazer com que essa informação chegue até ela. Por isso que o seu curtir é muito importante também. Imagina comigo você retendo o teu sêmen, que é a sua energia vital, sua energia sexual, e ao mesmo tempo expondo o teu corpo à luz do sol. Cara, se vira uma usina de energia. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma usina de energia. Me mostre alguém triste na praia. Me mostre algum surfista que geralmente está acostumado a comer frutos do mar, está acostumado a comer carne, está acostumado a beber leite cru, está acostumado a expor o corpo à luz do sol, está acostumado a praticar ground, que é aterramento, está acostumado a fazer longos períodos de jejum, a tomar água com sal. Aí eu pergunto para vocês, me mostra um surfista triste, depressivo? Não existe. Me mostra alguém que vive na praia, os ribeirinhos, triste, cansado, doentes. Não existe, cara. Então assim, quanto mais original você voltar, mais energia você vai ter. Segunda ferramenta que o GO utiliza para drenar a nossa energia é o seguinte: alimentos ultraprocessados. Enquanto você não entender que o óleo de soja é um veneno para você, o óleo de girassol, canola, todo tipo de óleos vegetais, tirando o azeite de oliva e tirando também o óleo de coco, se bem que o azeite de oliva hoje, eu nem aconselho você a tomar, tá? A quantidade de azeite de oliva que vem sendo fraudados, por quê? Dentro da norma do azeite de oliva, você pode fazer uma mistura de outro óleo junto com ele. Aí imagina comigo, azeite de oliva, um azeite nobre, que vem da própria oliveira, um azeite nobre, porém tem a permissão de você misturar com outro tipo de óleo. Cara, que produtor que não vai fazer isso? Eles vão colocar o óleo de soja. E a hora que você vai ver, você está inflamando o teu corpo. Crispim, por que você não queima no sol? Não queima, descasca, nada? Por quê? Porque eu não consumo óleo vegetal, nenhum óleo vegetal. Então se você quiser algum óleo vegetal, eu aconselho você o óleo de coco extra virgem. Tem que ser o extra virgem também para não ser misturado. Mas fora isso, cara, se alimente com banha de porco, com sebo bovino, com manteiga, não margarina, manteiga, tudo isso vai fazer com que você tenha uma gordura boa, gordura saturada, aquela que produz colesterol dentro de você. E o teu hormônio precisa de colesterol, todos os seus hormônios, desde o GH, como testosterona, como os seus hormônios sexuais, todos os seus hormônios precisam de colesterol. O famoso mito da gordura saturada. A gordura saturada é excelente para vocês. Mas enquanto você continuar consumindo esses tipos de óleo, e eu sei que talvez você é jovem, está me assistindo e você diz, pô, Crispim, aí é foda. Eu moro com os meus pais e os meus pais cozinham com óleo vegetal. Mostra esse vídeo para ele, mostra o vídeo do Dr. Lair Ribeiro, mostra o vídeo de qualquer outro médico aí, talvez se for dar mais credibilidade. Mostre, cara, e tente evitar ao máximo. Banir da vida de vocês. Cause isso, um banimento de todo tipo de óleo vegetal. Ultraprocessados, cara, como por exemplo, tem pessoas que têm medo de pingar óleo de rícino no olho, que vai curar catarata, que vai curar um monte de doença, mas não tem medo de botar Coca-Cola pra dentro, que derrete o osso, derrete até os órgãos, você imagina? Que loucura! Coca-Cola sendo utilizada para desentupir pias, desentupir privadas, justamente por conta do estado de acidez que ela produz, o estado de amolecimento de partículas que ela causa, rupção de partículas, tudo isso dentro de algo chamado Coca-Cola e outros refrigerantes, cheio de açúcar
açúcares, mas as pessoas não têm medo disso. Mas quando você fala de uma homeopatia, algo natural, ele diz, opa, mas e se eu colocar no meu corpo e fazer mal? Será que nós estamos num estado, ou melhor, olha, quase que eu derrubei aqui, será que nós estamos num estado de alienação tão grande que as pessoas não perceberam que estão sendo cegadas? Aquilo que de fato vai trazer a cura, ela tem medo, e aquilo que está adoecendo ela todos os dias, ela não tem medo? Pizza, bolo, pão, coxinha, pastel, um monte de ultraprocessados que está apodrecendo você por dentro, drenando sua energia vital. Às vezes, esse faz parte do desabafo também, às vezes, cara, é uma loucura você despertar da Matrix, é uma loucura. Porque a princípio vai parecer que você está sozinho, mas depois que você descobrir a sua alcateia, você vê que inclusive aqui dentro da vida 2%, a maioria está todo mundo desperto para esse conteúdo que eu estou falando, aí você fica feliz e você diz, não, vale a pena seguir na contramão disso tudo. Por quê? Tem mais pessoas sendo despertas, mas no começo, cara, é ruim, porque parece que você é um extraterrestre que está falando. Mas, afinal de contas, o Criador nos chamou para isso e nós vamos honrar com a nossa energia vital. Alimentos ultraprocessados. Cause um banimento na sua vida. Tire o açúcar, tire todas essas porcarias. Se você gosta de algo doce, vá para as frutas então. Eu não consumo nada, nada doce, tá? Então, por exemplo, meu BF, tem nada, cara. Até as veias estão saltando mais, porque eu não tenho nenhum tipo de carboidrato, nem frutose, nem glicose no meu corpo. A única glicose que eu tenho é que o meu próprio fígado produz através de algo chamado gliconeogênese, que ele produz só o necessário. Fora isso, eu não preciso de mais nada. Mas assim, não significa que você tem que seguir os meus hábitos também, mas eu estou dizendo, tire os alimentos ultraprocessados. Dá um Google aí, o que é um alimento ultraprocessado? Ele vai passar por um processo de industrialização. Você retira da sua vida, cause um banimento. Terceira ferramenta que eles vão utilizar, então, para drenar a nossa energia vital, que o GO está utilizando, e é por isso que as pessoas estão vivendo cansadas. Perceba que depois desse período aqui, nesse período que nós estamos vivendo, as pessoas estão ficando doentes. Outra ferramenta de alienação, e não adianta, por mais que eu fale aqui, a galera vai entrar no ritmo hipnótico de novo, e é normal. Não deveria ser, mas está sendo normal, é o seguinte, Copa do Mundo. Copa do Mundo é um sistema de drenagem de energia vital absurdo, satânico, que o sistema criou. Até mesmo porque a sua frequência, a sua energia vital, a sua emoção, ela é mexida enquanto você está assistindo. Imagina comigo um estádio sendo drenado, um time vencendo, uma euforia que também gasta energia vital, e do outro lado outras pessoas amaldiçoando com palavras, xingando palavrão, amaldiçoando o jogador, amaldiçoando a 10ª geração dele, amaldiçoando a própria vida, quebrando televisões porque o time perdeu, chorando no outro dia. Eu fui treinar na academia depois da eliminação do Brasil na Copa. Foi na segunda-feira, eu fui treinar. Cheguei lá, o cara na recepção, ele falou assim, tô de luto. Falou pra recepcionista, eu falei, putz, quem morreu será na família? Ela olhou assustada, o que aconteceu? Meus pêsames. Ele falou, o Brasil foi eliminado. Cara, deu vontade de catar o cara assim pra gola e falar, meu irmão, acorda, cara, que é isso? Tá de luto por quê? Você é maluco? Tudo foi vendido, vocês podem pesquisar aí as questões das bets, o porquê que o Vini Júnior não bateu aquele pênalti. Muita grana estava sendo apostado caso ele fizesse um gol, por isso que não foi. Você imagina o prejuízo das bets caso o Vinícius Júnior fizesse um gol de pênalti dentro do tempo normal de jogo. Tem muita coisa rolando por trás, mas assim, as pessoas parece que preferem viver na obscuridade, preferem a morfina da falsa ilusão que o sistema coloca. O Coliseu antigo só mudou hoje. De um lado pessoas ovacionando e do lado outras pessoas se odiando e quebrando até mesmo os próprios pertences. Aí eu pergunto para vocês, isso é algo normal? Copa do Mundo é um veneno para sua alma e veneno para sua família. Crispim, eu vou assistir só mais essa Copa, não tem problema, não estou proibindo vocês, mas eu quero que pelo menos vocês se despertem e comecem a entender que tem muita coisa do sistema funcionando por trás. É eles que decidem praticamente tudo. Eu não vou aprofundar um pouco mais isso daqui, até mesmo para não ficar amplo, mas perceba, a Copa do Mundo é somente um sistema de drenagem de energia vital. Quantidade de pessoas que tiram a própria vida por conta de um assunto como esse. Pessoas também que acabam apostando dinheiro entre amigos, apostando carro, moto, o cara perde patrimônio por conta dessas besteiras, as grandes bets faturando, inclusive se o Vini Júnior tivesse batido aquele pênalti, tivesse feito o gol, eu não assisto, tá? Não assisti a Copa, eu tô vendo por conta das redes sociais, eu vi as análises. Então se o Vini Júnior tivesse feito o gol de pênalti, as bets perderiam bilhões de dinheiro por conta das apostas. Então, analise um pouco mais a fundo e não fique julgando por cima o que eu estou dizendo aqui como algo sensacionalista ou algo conspiracionista ou até mesmo algo extremista. Pelo contrário, extremista é quem é viciado nessa
porcaria chamado Copa do Mundo. Inclusive, dá tempo ainda de você parar, nem assista mais essa porcaria até o final. Você vai fazer um grande favor para sua energia vital, sua energia sexual e até mesmo a sua energia e o seu estado emocional. Quarto ponto que eles utilizam, quarta ferramenta que o GO utiliza para drenar a sua energia vital, é algo chamado, inclusive, acabando agora a Copa do Mundo, vai chegar a outro ponto, a outra ferramenta logo em seguida, que é o quê? As eleições. Uma grande picaretagem com a população. Eleições sempre foram fraudados. O GO é quem escolhe quem vai ser os presidentes. É o GO que coloca quem ele quiser lá. Não adianta você achar que é o Lula que está tendo força. Não adianta você achar que é o Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro, Ciro Gomes, Cabo Daciolo, Cabo de Vassoura, Cabo Verde. Não importa quem você acredita que seja. É o GO que coloca lá justamente para que eles estabeleçam um controle. Inclusive, não, isso aqui eu não vou falar. Isso aqui não tem como falar que vai virar muito assunto. Mas enfim, então pessoal, vamos acordar. Como seria muito triste eu saber que 2% aqui, cara, na época vai estar vestindo roupinha do Lula com o número 13, outros vão estar vestindo 22 ou 17, cantando música atrás de trio elétrico, vestindo camiseta, gritando na rua, discutindo no trabalho. Não, porque o PT, desde quando o PT governa, outro vai dizer, não, mas no do Bolsonaro... Tudo está sendo governado por um grande sistema. Crispim, o que eu deveria fazer então? Primeiro, não saia da sua casa para votar nunca mais. A primeira coisa que você deveria fazer para a sua sanidade mental, sua e da sua família. Nunca mais saia para votar porque o seu voto nunca valeu merda nenhuma e nunca vai valer. Você precisa governar a sua própria vida, governar a sua própria história. Independentemente se o PT se entre o lado de direita, se entre o centro, se entre o caramba 4. Você tem que governar a sua própria vida, você tem que governar a sua própria família. Afinal de contas, não é em um governo que você vai prosperar. É no seu autogoverno que você vai prosperar. Quem não governa a sua própria mente não consegue governar nada externo. E aí imagina, se essas pessoas são fantoches, são colocados lá, eles não têm habilidade de gestão. Então, Crispim, quem que faz as cagadas que eles fazem? O grande governo, o GO. Por quê? A ordem pelo caos. Eles precisam criar uma desgraça para depois estabelecer uma paz. Então, pessoal, por favor... Cuidado com mais um sistema que vai drenar a energia de vocês. E como drena? Isso aí é exaustivo também. É igual a Copa do Mundo. Já começa. Bolsonaro e Lula. Inclusive dentro da Caverna 2% e dentro do grupo chamado Éden. E mais um grupo que a gente vai abrir agora em setembro para o NoFap September. Se citar política lá e eu ver que começarem a alienação, cara, a gente vai expulsar todo mundo lá de dentro. Alienado não tem como ficar dentro de um grupo de retenção seminal, onde está um monte de gente desperto. Por quê? Porque o ritmo hipnótico, ele é contagiante. Começa um alienado, fica ali, Bolsonaro, Lula, Copa do Mundo. A hora que vê, tá todo mundo contaminado. Então, senhores, vamos utilizar a inteligência nossa, nós somos retentores e nós já saímos de dentro do sistema. Essa é a grande questão. Depois, outra questão que o sistema utiliza para drenar a sua energia vital é algo chamado sono irregular. E quando eu falo sono irregular, não significa que você tem que dormir às 8 horas, ou 10 horas, ou 20 horas, não importa. A grande questão é a seguinte, como que você está tendo o seu sono? É um sono REM? Rápido movimento dos olhos? É um sono regenerador? É o sono famoso conhecido como sono dos reis, que é onde você tem sonhos lúcidos, onde tem cheiro, cor, sabor, sonhos grandiosos e que quando você acorda motivado ou não, você tem pesadelo, ranger de dente, bruxismo, acorda pela madrugada, tem vontade de urinar toda hora, sono raso, qualquer barulho você acorda no outro dia tá cansado, ressaca matinal, dor de cabeça, contorno dos olhos, tá com a expressão cansada. O nosso sistema de sono é fundamental para a nossa saúde, para o nosso sistema imunológico. É por isso que o sistema quer que você fique até altas horas da noite antes de dormir, expondo os teus olhos à luz do celular, expondo os teus olhos à luz azul do teu celular, à luz azul do teu computador, à luz azul da sua televisão, à luz azul da sua lâmpada de LED da sua casa. Se você ouvir o que eu estou falando para vocês e vocês começarem a mudar os hábitos de vocês, mudarem o estado de sono, começar a fazer uma higiene mental antes do sono, uma higiene do sono, você simplesmente utilizar um óculos bloqueador de luz azul, aquele que vocês veem em vários vídeos, aquele amarelo que eu estou utilizando, ou até mesmo de lente vermelha, vou deixar para vocês fixado aqui embaixo também, caso vocês queiram adquirir. Usar um tapão de olho quando você for dormir, mesmo que você vai tampar toda a fresta de luz do teu rosto, vedar todo o seu quarto, blackout, deixar tudo escuro e você simplesmente dormir longe do teu celular, Wi-Fi desligado, tudo isso vai ajudar você a ter um sono regenerador. Nunca houve
um tempo onde eu estou buscando muito mais a minha otimização do sono. E às vezes, cara, vai ser preciso 4 horas por noite só para dormir, mas de um sono completamente regenerador. Mas não liga para horário, quantidade, não. Ligue para a qualidade do sono. Agora, se você não dorme, você não produz hormônios. Se você não dorme, teu corpo não regenera. Se você não dorme, os teus hormônios não são produzidos. Se você não dorme, a tua célula, o teu DNA não sofre algo chamado regeneração. Se você não dorme, seu corpo não faz autofagia. Se você não dorme, a sua memória não é recrutada toda a informação que você aprendeu, não há uma amplificação da sua memória e um resguardamento de tudo aquilo que você aprendeu. Quando você não dorme, só acontece todo tipo de desgraça na sua vida, então cuide do teu sono também. Outro ponto, 6º ponto, antes da gente ir para o 7º e finalizar, é o seguinte: remédios. Meu irmão, acordei hoje com sintomas de gripe. Pergunta, Crispim, o que você tomou? Porque parece que você tá no raio, né? Não, meu raio é retenção seminal. Crispim, o que você tomou? Tomei água com sal e bicarbonato de sódio. Você pira? E tomei meu café logo de manhã também. Café. Ó, pra vocês verem que loucura. Mas não tomei Benegripe, Cinegripe, Remegripe, nada disso, cara. Não tomei remédio pra dor de cabeça, eu não tomei remédio pra febre, nada, simplesmente nada. Mas, Crispim, por que você mesmo com sintoma de gripe, então, tá cheio de energia vital? Retenção seminal, retém a sua energia vital. É por isso que a indústria do governo oculto, que está fechado com todas as grandes indústrias, eles querem que você recaia com pornografia e com masturbação. Recaiu com esses dois, cara, vai ser o gatilho para desandar toda essa cadeia aqui que eu falei para vocês. Essas ferramentas que eu citei aqui para vocês começam por um simples gatilho: recair com pornografia e com masturbação. Quebrar a sua sequência de retenção seminal e de NoFap. Agora imagina, se você fizer tudo o oposto do que eu falei aqui para vocês, vocês vão ter uma saúde, uma longevidade infinita. Olha para vocês verem que loucura. Então, remédios. Que o teu alimento faça, acho que foi Hipócrates, o pai da medicina, que disse isso, faça do teu alimento o teu remédio e do teu remédio e do teu alimento a tua medicina, alguma coisa assim, faça do seu remédio o seu alimento e do seu alimento a sua medicina. É isso. É isso que você deveria fazer. O seu alimento, cara, melhor dizendo, o seu remédio é aquilo que você come. Aí eu pergunto, o que você está comendo? Crispim, acordei gripado hoje. Eu pedi uma coxinha, comi um pastel doce, uma Nutella, comi pão. Vai nesse caminho. Tá fazendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário de que 2% deveria fazer. Tá simplesmente facilitando o processo de drenagem da sua energia vital e energia sexual. Tudo aquilo que o governo oculto quer. Bora começar a limpar essa alimentação, cara? Limpa a sua alimentação, você vai ver que loucura. Que mundo novo que vai se abrir pra você. Aí você vai começar a olhar e vai falar, putz, agora faz sentido. O Crispim tava gripado lá, mas o cara tava fudido mesmo. Cheio de energia vital e botando pau pra quebrar. Vocês precisam ter esse nível de limpeza no corpo de vocês e essa captação de energia, o famoso CCC, captar, converter e canalizar, para que vocês de fato sintam uma fagulha do que eu estou tentando passar para vocês aqui no episódio de hoje. Então, remédios, abominem da vida de vocês. Toda casa tem uma caixinha de remédio. E se na sua casa tem, chegou a hora de mudar essa história, cara. Crispim, é só os meus pais que tomam. Tudo bem. Vá pelo seu estado de consciência até que eles mudem. Mas se essa caixinha de remédio é pra você, antidepressivo, ansiolítico e um monte de porcariada, não, você não deveria estar tomando nenhuma dessas porcarias. Primeiro, retome o controle da sua vida, retenha a sua energia vital e você vai perceber que todas essas porcarias vão ser jogadas no lixo. Nem ser devolvida, não. Você vai jogar no lixo essa merda, beleza? E o último pra gente finalizar, cara, são os propagadores do diabo. Cuidado com a ferramenta chamada propagadores do diabo. Crispim, quem são esses? Todo aquele que propaga notícia de terror, falsas notícias, notícias negativas, notícias que colocam todo mundo assim, ó. Imagina, eu lembro, cara, quando eu era criança, assistia televisão, afinal de contas já faz muitos anos que eu aboli essa desgraça da minha vida, mas acordava de manhã, cara, eu lembro, os meus pais colocavam na televisão assim, ó, Record. Olá, bom dia, um atentado, o homem acaba de ser esquartejado e acaba de ser morto, não sei o que, daqui a pouco mudava de canal, um homem acabou de cometer uma chacina, um atentado na escola, a jovem invade. Eu falei, que é isso, cara? Meu Deus do céu. Imagina, sua célula, seu DNA vibrando nesse monte de notícia negativa, igual agora, um monte de notícia. E aí não sei o que isso, não sei quem matou não sei o que, não sei o que aquilo, roubou, traição e tal. Enviados do diabo, cuidado com essa ferramenta. Enviados do diabo são aqueles que são enviados para drenar sua energia. Se no seu trabalho tem alguém assim, corta essa pessoa da sua vida. Se no seu relacionamento tem alguém assim que só pensa negativo, corte da sua vida. Se a amizade, qualquer pessoa, qualquer ambiente que você esteja, tem algum enviado do diabo, mensageiro do diabo, abomina, abole, não sei. Cause uma abolição.
Tira essa pessoa da sua vida, remova. Acho que esse é o melhor conceito para falar para vocês. E aí vocês, de fato, vão começar a ter energia vital e energia infinita. Eu nem sei quantos minutos passou isso daqui, mas era um desabafo. E não tem como desabafar em 1 minuto e 2 minutos. Eu espero que esse vídeo tenha trago um pouco mais de luz, entendimento para vocês e mais uma motivação. Tá gripado? Assista esse vídeo aqui. Tá desaforado com a vida, vendo que tá tudo dando errado, o povo tá todo mundo cego, ninguém... Crispim, não tô me sentindo mais pertencente a esse mundo. Esse vídeo aqui é pra você. Inclusive, se você chegou até o final, a palavra-chave eu vou soltar aqui agora. Você vai colocar assim, ó, eu não pertenço a esse mundo. Nossa. Você consegue falar isso? Já chegou nesse ponto de desprender desse mundo aqui e falar, eu não pertenço a esse mundo? Por quê? Porque você é um ser completamente espiritual. E vai chegar um período onde nós vamos para um outro plano. Seja você acreditando que ele seja metafórico, espiritual, uma alegoria, enfim, nós vamos sair desse plano e você pode apostar nisso. E nós não somos desse mundo. Quando você viu um episódio onde eu falei que eu não sou um ser humano, você também não é. Nós somos seres espirituais habitando numa experiência humana. Nós somos um com o Criador, criado à imagem e semelhança dele. Inclusive, se você é filho do Criador, você é um ser co-criador. Se você é filho de Deus, vós sois deuses. Estava escrito isso em Salmos, inclusive está até hoje ainda. No livro de Salmos, não, né? Canções de Salmo. Comenta aqui embaixo, ó, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo? Agora eu não lembro mais se é isso que eu falei, acho que é, eu não sou desse mundo. Dá um desconto, episódio longo. Senhores, tamo junto até depois do fim. Cuidado com essas 7 ferramentas. Vamos recapitular então? Falta de sol, exponha teu corpo à luz do sol. Alimentos ultraprocessados, comece a comer de forma... Comida de verdade que vai literalmente fortalecer o teu corpo. Cuidado com a Copa do Mundo. Eleições, abomine isso de dentro da sua vida. Sono irregular, bora regular isso daí. Remédios, você não deveria estar tomando. E por último, os mensageiros do diabo, a notícia negativa. Cuidado. Mas nós aqui somos os mensageiros da paz. Bem-aventurados que promovem a paz. Esses sim serão chamados filhos de Deus. Tamo junto. Um abraço. É só o começo.